Sabe, quando a gente abre a Bíblia, muitos pulam o livro de Levítico. Parece só um monte de leis antigas, meio distantes da nossa realidade, né? Mas e se eu te dissesse que bem ali, escondido nesses rituais, existe um código, uma chave que destrava um dos maiores mistérios da redenção? Hoje, a gente vai mergulhar no capítulo 4, uma passagem que guarda um tesouro incrível sobre pecado, perdão e o sacrifício definitivo. Vamos juntos desvendar esse mistério. E a primeira pergunta que Levítico 4 joga na nossa cara é essa: dá para pecar sem nem ter a intenção? A nossa cultura vive dizendo que a intenção é o que vale. Mas olha, este capítulo vem e desafia essa ideia de um jeito muito direto. Ele apresenta um conceito que pode parecer estranho para nós: o pecado não intencional e a necessidade profunda de resolver isso. Para a gente entender isso, a gente precisa de contexto. Levítico 4 não está falando de sacrifícios de gratidão ou de louvor, não. O foco aqui é bem específico. É a oferta pelo pecado que foi cometido sem querer. O capítulo inteiro foi pensado para mostrar como Deus já tinha preparado um caminho para o perdão, até mesmo para aquelas falhas que a gente nem percebe que cometeu. A palavra hebraica-chave aqui é shegaga. Ela não fala de um ato de rebeldia, de bater o pé contra Deus, não. Ela se refere a um erro, um deslize, uma falha que acontece por ignorância ou por um descuido moral. E o que é impressionante nisso é que a lei de Deus é tão detalhada que ela cobre até as nossas falhas inconscientes. Isso mostra que a santidade de Deus é um padrão absoluto, que por nós mesmos a gente não consegue alcançar. O teólogo João Calvino enxergou aqui uma verdade poderosa. Ele dizia que essa lei simplesmente desmonta o nosso orgulho, aquela nossa mania de tentar se justificar. A passagem mostra que o problema do ser humano é tão profundo que a gente precisa da graça de Deus até para os erros que a gente comete sem nem se dar conta. É uma ideia que nos coloca no nosso lugar, sabe? E nos força a procurar uma solução fora da gente. Então, como é que Deus lida com esses pecados? Ele não deixa a coisa solta. Ele estabelece um sistema, um ritual cheio de detalhes, quase uma coreografia sagrada do perdão. Não era um processo bagunçado, era uma estrutura organizada por Deus que ensinava lições profundas em cada gesto, em cada animal sacrificado. Vamos dar uma olhada nos passos dessa coreografia. O capítulo se divide em 4 situações, como a gente vê aqui na tabela: o pecado do sumo sacerdote, o da comunidade inteira, o de um líder e o de uma pessoa comum. Agora preste atenção na coluna do sacrifício. Um novilho, que era o animal mais caro, era exigido para o sacerdote e para toda a congregação. Um bode para o líder e uma cabra ou ovelha para a pessoa comum. Essa estrutura não é por acaso, não. E isso aqui ilustra um princípio moral que é fundamental e que o comentarista Champlin destaca muito bem: responsabilidade. A falha de um líder espiritual como o sumo sacerdote tinha o mesmo peso do pecado da nação inteira. O erro dele contaminava todo mundo. Ou seja, quem está na liderança carrega um peso maior e suas falhas trazem consequências muito mais amplas. Agora, vamos mergulhar nos detalhes do ritual, porque é aqui que o tesouro começa a brilhar de verdade. Cada elemento, o sangue, o altar, o fogo, é um símbolo. É como se fosse uma pista num mapa sagrado que aponta para um significado muito, muito mais profundo. Pensa na cena. Quando o sacerdote pecava, o sangue do sacrifício era levado para dentro do tabernáculo e aspergido no altar de incenso. Esse altar simbolizava as orações do povo subindo até Deus. Então, o pecado do líder espiritual simplesmente interrompia a comunicação de toda a comunidade com Deus. O acesso ficava bloqueado, contaminado, até que o perdão fosse conquistado. E aqui tem um detalhe que, olha, é de parar para pensar. Depois que a gordura do animal era queimada no altar, o resto do corpo era levado e queimado completamente fora do acampamento de Israel. Mas por quê? Por que essa distância toda? Por que tirar o sacrifício do meio do povo? O grande pregador Charles Spurgeon viu aqui um sinal impressionante do que estava por vir. Ele conecta esse ato diretamente com a carta aos Hebreus, que diz que Jesus, para santificar o povo com seu próprio sangue, sofreu fora das portas da cidade. O ritual de Levítico estava na prática, encenando, séculos antes, o que aconteceria no Calvário. E isso nos leva direto para o coração da nossa análise. Os rituais de Levítico não eram só regras para um povo antigo. Eles eram sombras, ensaios, uma sombra profética, como diz a Bíblia de Genebra, que apontava para a realidade que um dia chegaria em Jesus Cristo. Olha só essa comparação. O sangue de um animal em Levítico apontava para o sangue do Cordeiro de Deus.
Os sacrifícios que precisavam ser repetidos sem parar apontavam para o sacrifício único e definitivo de Cristo. O animal queimado fora do acampamento era uma figura de Cristo sendo crucificado fora da cidade de Jerusalém. Cada detalhe se encaixa perfeitamente. Todo esse sistema complexo, com todo aquele sangue e fogo, era como se fosse um grande outdoor cósmico apontando para o futuro. Era Deus ensinando ao seu povo, através de imagens, a gravidade do pecado e o custo altíssimo do perdão. Estava preparando o palco para o evento central de toda a história. E aqui está a diferença que muda tudo. Os sacrifícios em Levítico eram feitos sem parar, dia após dia, ano após ano. Mas o sacrifício de Cristo, como o livro de Hebreus diz, foi oferecido uma única vez para remover os pecados. Um sacrifício, de uma vez por todas, suficiente para sempre. Certo, mas o que tudo isso significa para a gente, hoje? Como é que essa lei antiga, cheia de rituais, se conecta com a nossa vida? A verdade é que ela fala diretamente à nossa condição e revela uma graça que nos alcança de um jeito surpreendente. A mensagem de Levítico 4 é, acima de tudo, honesta. Ela nos dá um choque de realidade sobre a nossa fragilidade. A gente não é vilão de desenho animado que peca com a risada maléfica. Somos seres humanos complexos que falham, muitas vezes por ignorância, por descuido, por fraqueza. E mesmo essas falhas nos separam de um Deus que é santo. E essa percepção deveria gerar duas coisas na gente. Primeiro, uma humildade profunda, ao reconhecer que a gente não consegue ser perfeito por conta própria. E segundo, uma dependência total da graça, uma confiança absoluta na solução que o próprio Deus preparou, e não nos nossos méritos. E aqui está a beleza do Evangelho, na sua forma mais pura. O problema que Levítico 4 diagnostica, o pecado, mesmo sem intenção, e a solução que ele apresenta em símbolos, sangue, sacrifício, repetição, encontram sua resposta final e completa em Cristo. Ele resolveu o problema, de uma vez por todas. No final das contas, Levítico 4 nos leva quase que em silêncio até o pé da cruz. Toda aquela fumaça que subia dos altares no deserto, todo aquele sangue derramado, tudo aquilo era uma longa seta profética, apontando através dos séculos para um dia específico na história, numa colina fora de Jerusalém, onde o sacrifício perfeito, finalmente, seria oferecido.